São Paulo, 21 de janeiro de 1985. Treinamento especial. Rolf lê alguns trechos de cartas de Sri Aurobindo. Primeira parte, título: Egocentrismo, Deus-centrismo. Fonte: BCL, volume 24, páginas 1368 a 1373. Segunda parte, título: A Tripla Transformação. Fonte: BCL, volume 24, páginas 1091 a 1093. Que diretamente sobre o Vital já colocamos bastante. Comecei a traduzir outras cartas, mas senti assim, ficaria talvez um tanto pesado, um tanto... Acho que todo mundo percebeu o que é. Mas depois achei é o capítulo 9, a sequência 9 de trechos, dentro da transformação do Vital, sobre o ego. Assim, trechinhos pequenininhos, mas achei muito interessante. E depois gostaria de ir para as primeiras páginas, onde fala sobre a transformação tripla, psíquica, espiritual, supramental. E ler assim os primeiros trechos. E se abre assim a compreensão bastante. E é uma outra coisa, uma outra colocação. Não outra, mas colocando num outro nível. Então, sobre o ego. Há 3 obstáculos que têm que ser superados no Vital e são muito difíceis de serem superados. A luxúria, desejo sexual, a raiva e o ego rajásico. O ego rajásico é o alicerce que suporta os outros dois. Há 3 obstáculos que temos que superar no Vital e que são muito difíceis de serem superados. A luxúria, o desejo sexual, a raiva e o ego rajásico. O ego rajásico é o alicerce que suporta os outros dois. A luxúria, o desejo sexual, seria, vamos dizer, primeiro, uma das atividades mais baixas que existem no reino vital, quer dizer, a propagação está na base de toda a vida, é um movimento de base da vida, a ânsia de não perecer, mas de se propagar, de se prolongar. Então, isto obedece toda a natureza universal, sem exceção, tudo que tem vida. E no momento que, então, há o ato sexual, é uma comunhão com tudo que está neste nível. E, além disso, a energia vital, a energia de vida que está em nós, no ato sexual, é desperdiçada numa grande inconsciência. Quer dizer, é um desperdício de energia que deveria, os antigos yogas têm para isso métodos inclusive, que deveria ser transformada em energia de ação, de pensamento espiritual, psíquico, o que for. E no próprio, como digo, no próprio ato sexual, isto é feito de maneira totalmente inconsciente. É animal realmente o nível. Não, ninguém pode discutir isso é um fato. Então, enquanto se mergulha nisto e sustenta isto,
Então, o vital tem a sua raiz mais vital que possa ter, a sua raiz mais funda na terra. Então, nós podemos esperar que então haja alguma possibilidade de chegar a uma realização total espiritual, parcial talvez, ou temporária, mas não permanente e total. Porque isso sempre é uma queda nas profundezas da inconsciência. E a ligação a esta rédea da natureza inferior. A raiva talvez seja a forma mais precisa, ou mais característica, ou mais destacada, onde a energia vital se extravasa de uma maneira não controlada, impulsiva e extremamente intensificada. A própria energia da raiva, da fúria, é uma energia contagiante, não? Uma energia que pega e que entra nas entranhas do ser. E excitar-se a si com esta raiva é algo perigoso, quer dizer, o próprio equilíbrio, o que tiver sido estabelecido no ser em termos de proporcionalidade, equilíbrio, constância, consciência constante, no momento deste é simplesmente varrido e totalmente desfeito. E voltar a isto não é tão simples depois. Então, a própria raiva é uma comunhão também com níveis vitais mais primitivos. E como que representativo por toda a parte temperamental. Temperamental talvez não exatamente, mas com todo tipo de... Não é ainda emoção, mas de reação impulsiva, reação a partir do vital. Mas excitada, intensificada, como no caso da raiva, da fúria. Que nem a mente consegue controlar isso. Ela é não tem armas, não tem recurso para isso. E o ego rajásico é estar centrado sobre si mesmo e ansiosamente, incessantemente ser o caçador das oportunidades para o ego. Não poder cessar-te, catar-te, caçar-te, pegar-te, conseguir-te, ir. Então isso é algo que é assim, é o alimento assim ótimo para o monstro vital, porque aí não falta alimento se alguém está nesse estágio. É interessante, isso nunca pensei, como ele diz, o ego rajásico então é o alicerce que suporta tanto a luxúria quanto a raiva. No caso da raiva é mais claro, ou é bastante claro, bastante simples, onde o ego rajásico não consegue, ou encontra resistência, ou encontra obstáculos, a energia se extravasa em forma de energia negativa, destrutiva, contra o outro. Colocando o próprio ego naturalmente como o certo e aquilo que é justificado. Certamente nessa procura da alma de desejo, não? Intensa e incessante, aí certamente a atividade sexual é uma satisfação aparentemente plena e total, que o ego rajásico de outra maneira dificilmente encontra. Talvez pela perda da consciência, justamente. Parece total, então. Nós temos que ver que aqui também, como vimos na mãe, quando ela falou sobre o sexo, né, aquela conversa,
assim, eles não colocam nenhuma conotação, nenhuma cor nisto, ou denunciam, ou moralmente ficam... Mas é objetivo, é simples, é assim, então é colocado. Outros trechos são assim, trechos pequenininhos, assinalei uns tantos. A forma de ego tem que ser dissolvida, ela não deve ser tem que ser dissolvida, não deve ser substituída por um ego maior ou de um outro tipo de ego. Ela tem que ser substituída pelo ser verdadeiro que se sente, embora ainda individual, no entanto, um com todos e um com o divino. A forma de ego tem que ser dissolvida. Não deve ser substituída por um ego maior ou um outro tipo de ego. Ela deve ser substituída pelo ser verdadeiro que se sente, embora ainda individual, no entanto, um com todos e um com o divino. Como se psicologicamente muito bem explicável, vamos dizer, se o ego não é bem sucedido em uma certa forma de manifestação, de expressão, de atividade, de realização, talvez. Ou não é bem sucedido ou impedido pelas circunstâncias, pelas outras pessoas. Então, ele vai procurar um outro campo, onde ele possa, então, expressar-se ou realizar-se sem ser impedido. E talvez, aparentemente, de acordo com ideais mais altos ou mais universais, alguma coisa desse tipo. Mas diz ele, a questão não é essa, não é trocar um prato pelo outro. A questão é sair do prato. Não, agora, uma outra coisa, aparentemente, é enfeitar de outro jeito, mas é o ego por trás outra vez. Então, nada feito. Então, vamos dizer, é tudo muito sucinto, muito suave, assim, não? É só um toquezinho que ele dá aqui. Ele tem que ser, o ego tem que ser substituído pelo ser verdadeiro, ser interior nosso, que se sente, embora ainda individual, no entanto, um com todos. Então, a distinção é muito sutil. Chegar a ser o ser verdadeiro não significa chegar a anular a noção da personalidade, da individualidade. Enquanto vivos, enquanto dotados de um corpo, de um aparato psicológico característico para cada um de nós, e de uma energia que corresponde aos nossos talentos, ou qualidades, ou possibilidades, então é impossível não ser um indivíduo. É exigido, é o destino da espécie humana. Ninguém pode fugir disto. Mas isso não quer dizer que o indivíduo tem que ser necessariamente um ego. Aí está a diferença. Então pode ser um indivíduo que seria o revestimento, o instrumento, a máscara, o traje do ser verdadeiro. Então, a tal ponto que alguém sinta um dia que ele poderia perfeitamente ser uma outra pessoa. Não teria nenhum problema para ele. Porque ele está fincado no seu ser interior, no ser verdadeiro. Então, se exteriormente ele é assim, ou age assim, ou assim, está em tal ponto, não teria mais nenhuma importância. Em princípio. Muito bom. Agora ele vai afirmando. Ele vai dizer: há individualidade no ser psíquico, mas não egoísmo. No ser psíquico há individualidade,
mas não egoísmo. O egoísmo se esvai quando o indivíduo se une ao divino ou se entrega inteiramente ao divino. No ser psíquico, sim, há individualidade. Quer dizer, o próprio ser psíquico, que é no caroço nosso ser, no cerne, no âmago, na parte divina, há individualidade. Quer dizer, o nosso destino não só da espécie, nosso destino interior é sermos indivíduo. Uma forma individualizada do divino. Mas não há egoísmo. Não há esta constante referência a si, ou o cuidar de si, ou querer tudo para si. Mas há uma consciência, uma força, uma vontade. E o egoísmo se esvai, quer dizer, acaba quando o indivíduo se une com o divino, ao divino, ou se entrega inteiramente ao divino. Então, unir-se ao divino não seriam as experiências esporádicas que a gente também tem. Não sei, num momento determinado, numa prece determinada, num dia em que as coisas fluem e são harmoniosas e uma boa constelação de condições nos dá assim uma plenitude e de repente a gente sabe alguma coisa, sente alguma coisa e se eleva mesmo. Ou numa prece, não? Então, depois de muito tempo, de repente se sente, sabe que se é o divino, que estamos unidos a ele. Mas aqui teríamos que primeiro pensar no trabalho do autoconhecimento das várias partes e depois o trabalho difícil da união das várias partes em torno do centro psíquico, até que o centro psíquico tenha sua influência sobre todas elas e nenhuma mais resista. Aí estamos prontos para podermos nos unir ao divino, ou começar o trabalho, vamos dizer, da união. Até lá vai ser sempre parcial, temporário, incidental, pode-se dizer quase. Nos planos espirituais mais altos não há ego, porque a unicidade do divino é sentida, mas pode haver o sentido de sua pessoa ou individualidade verdadeira. Não ego, mas uma porção do divino. Nos planos espirituais mais altos não há ego, porque a unicidade, o sentido de ser um, o fato, a realidade de tudo ser um, de uma substância, de uma energia, de um destino, de um movimento, é isto que é experimentado, experienciado. Mas pode haver o sentido de sua pessoa ou individualidade verdadeira. Quer dizer, embora prevaleça a experiência da unidade e unicidade, em meio a isto, apesar disto, o sentido de ser um centro, uma pessoa, um ser, uma entidade própria, pode perfeitamente prevalecer ou estar presente. Mas não no sentido de ser algo autônomo, independente. Mas de ser isso como porção divina, como se a nossa mão ou o dedo pudesse ter uma consciência própria, dentro da consciência do corpo. Então eu saberia, eu por mim nem existo, nem consigo existir. Porque o dedo cortado não presta mais para nada. Só tem sentido existir
na mão, já que eu sou dedo. Não posso estar no peito ou na cabeça. Mas isso não me impede, embora eu tenha consciência de que eu faço parte de um todo e só num determinado lugar e só com certas funções limitadas, e só posso fazer isso se outros juntamente ajudam. Mão com um dedo não faz muita coisa, não. E ao mesmo tempo saber, eu sou o dedo, sou o indicador. Função determinada, limites determinados, mas também uma figura, um desenho, uma força, um movimento próprios. Nesse sentido, quer dizer, com porção de divino, quer dizer, uma porção, uma parte do corpo divino. Embora não haja ego nos planos espirituais, no entanto, através da experiência espiritual, o ego nos planos inferiores pode ser engrandecido através de orgulho e recepção errônea da experiência. Embora não haja ego nos planos espirituais, no entanto, através da experiência espiritual, o ego nos planos inferiores pode ser engrandecido através de orgulho e através da recepção errônea da experiência. Quer dizer, a recepção errônea seria botar isso na sua conta. Afinal, eu consegui, agora eu sou espiritualizado. E se pode também engrandecer o ego entrando nos planos vitais e mentais, ou vital e mental, mais amplos, interiores, então. Essas coisas são sempre possíveis enquanto a consciência mais alta e a mais baixa não são harmonizadas no ser e a mais baixa não for transformada na natureza da mais alta. As coisas são possíveis enquanto a consciência mais alta e a mais baixa não são harmonizadas no ser, enquanto a mais baixa não for transformada na natureza da mais alta. É tudo muito complexo, não? Porque se pensa, no momento que se alcança um nível espiritual e uma vivência espiritual, que com isso como que automaticamente se está puro, livre, essencial, o que for. E no entanto o ego, se não tiver sido trabalhado, permanece. É um outro plano. É outro domínio, inclusive, não só plano. A leitura? Se pensa quando a gente tem experiências espirituais que indicam que a porta para o plano espiritual se abriu. Se não totalmente, mas enfim. E pensa-se que desta maneira o ser então é purificado e a questão do ego então é superada. Se não parece, nem se entraria em contato, em ligação com os planos espirituais. E no entanto são coisas separadas. O ego é do plano vital, não do espiritual. E pode ser que você tenha, de alguma maneira, se elevado em uma parte do seu ser e viva no plano espiritual, mas se não fez o trabalho total, então fica o conflito, fica como diz, a falsa, a errônea recepção daquilo que foi alcançado.
mesmo se não houver nenhuma consciência de ego nas partes mais altas, onde a unicidade de todas as coisas foi realizada, isso não significa que nas partes mais baixas o ego foi abolido. Ele pode, do contrário, tornar-se muito forte, e a ação pode ser muito egoística, mesmo enquanto a mente esteja pensando, eu não tenho ego. Então, mesmo se não houver nenhuma consciência de ego nas partes mais altas, onde a unicidade, a unidade com todas as coisas é realizada. Isso não significa que nas partes mais baixas o ego como que automaticamente foi abolido. Ele pode, do contrário, tornar-se muito forte e a ação pode ser muito egoística, mesmo enquanto a mente esteja pensando, eu não tenho nenhum ego. Que tudo que é dito aqui praticamente é, o trabalho tem que ser total, não pode ser só parcial. E uma vitória numa linha não significa que automaticamente todo o resto do ser está no mesmo nível. O orgulho é somente uma forma do ego. Há 10.000 outras. Cada ação do homem é cheia do ego. As boas tanto quanto as más. Sua humildade tanto quanto seu orgulho. Suas virtudes tanto quanto seus vícios. Conseguir que o ego saia da natureza humana não é tão simples como se pensa. Se estamos livres do ego, não fazemos nada em relação a nós ou para nosso prol, mas só para o divino e todos os nossos pensamentos e sentimentos são para o divino. Então, nós somos Jivan Mukta é um yogi, um Siddha yogi. Siddha yogi é um yogi que realizou a perfeição. Jivan Mukta, um libertado de alma, de espírito. Então é forte isso, não é? Alguém se surpreende eventualmente aqui? Ego, as boas, tanto quanto as más, a sua humildade, tanto quanto seu orgulho, suas virtudes, tanto quanto seus vícios. Então, conseguir que o ego saia da natureza humana não é tão simples como se imagina. É assim com todos, com todo mundo. A natureza humana é atravessada em todo o seu estofo com o fio do ego. E mesmo quando a pessoa tenta libertar-se dela, ele está na frente, ou poderia ser por detrás de todos os pensamentos e ações como uma sombra. Ver isto é o primeiro passo. Discernir a falsidade e o absurdo dos movimentos de ego é o segundo. Desencorajar e recusá-lo a todo momento, a todo passo, é o terceiro. Mas ele sai inteiramente somente quando nós vemos, experienciamos e vivemos o uno em cada coisa e igualmente em todo lugar. É assim com todo mundo. A natureza humana é atravessada em todo o seu estofo com o fio do ego.
E mesmo quando a pessoa tenta livrar-se dela, ele está na frente. Ou poderia ser atrás, por detrás de todos os pensamentos e ações, como uma sombra. E agora é interessante, não é? O método. Ver isto é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é não se auto-iludir. Não querer ser bonito e se auto-justificar, se auto-defender. Porque aí está cego mesmo. Nem o primeiro passo é realizado. Discernir, o segundo passo é discernir a falsidade e o absurdo dos movimentos do ego. Então, não só ver e ficar incomodado e não saber onde fica e botar uma nova blusa mais bonita ainda e mais festiva, para assim sentir-se vitalmente outra vez erguido. Mas, pelo contrário, vê-lo, eu vou dizer, mas é realmente absurdo, que estupidez, que burrice, que coisa, que falsidade. É o segundo. Alguns chegam lá. Então, aí o ego então se decora com isso. Não? Diz, eu não presto para nada, porque não venci nada. Está tudo embaixo. Não? Assim, parece que nunca fiz nada. E assim por diante. Então, o terceiro. Desencorajar e recusá-lo a cada passo. É o terceiro passo. Vê-lo, o primeiro, não se iludir. Discernir realmente e honestamente, sinceramente, para si basta, não precisa mostrar para outros, aí já foi outra vez um enfeite para nós, nosso ego. Discernir a falsidade e absurdo dos movimentos do ego, e o terceiro, desencorajar e recusá-lo. Desencorajá-lo e recusá-lo a cada passo é o terceiro movimento. Isso tudo não basta. Ele sai inteiramente somente quando nós vemos, experienciamos e vivemos o uno em cada coisa e igualmente em todo lugar. E outra vez, para chegar a isso, é toda uma imensa caminhada, é toda uma imensa autoeducação e uma autoconstrução. Sem isso a gente não chega a vê-lo em tudo e em todo lugar. O trecho é assim com todo mundo, porque a consciência humana é permeada em todas suas ideias passadas com essa substância do egoísmo. É somente através de uma constante vigilância quieta e uma crescente consciência que podemos conseguir que ela se afaste. Porque se ele não for permitido no jogo, ele se esconde e toma formas sutis e camufladas. A consciência humana é permeada em todas as suas ideias passadas. Isso é interessante. Com essa substância do egoísmo. Se nós somos nesse momento um ego, então tudo que até então pensamos, ideamos, está tudo permeado com ego, senão já estaremos livres. Então tudo isso não presta. Nada disso. Mesmo meu conceito do divino não presta. Porque ele ainda não me libertou, então não foi o certo. Está ainda cheio de ego. Então só alguma coisa que no futuro eu possa conceber, ver, idear, aí posso encontrar a coisa certa. Até então, nada. Então é somente
Então, de uma constante vigilância quieta e uma consciência crescente que podemos conseguir que ele saia. Porque se ele não for admitido ao jogo, ele se esconde e toma formas sutis e camufladas. Então, se alguém resolver, ele vai agora para a Índia e vai entrar no mosteiro, não sei o que, e vai cortar o cabelo e vai vestir o que, e então vai pedir esmola com os outros monges e vai rezar 8 horas por dia e cantar mantras 36 horas por dia, de modo que nem a ideia de ego pode mais surgir na cabeça, porque está ocupado inteiramente, não tem mais como pensar alguma coisa. Nem com isso ele morre. Não morre, não. Fica escondido debaixo do dedinho ou da unha, não sei de onde. E no momento que a disciplina eventualmente soltar, de repente está aí. Isso agora é interessante também. A mente e o vital são muito mais cheios do ego do que o corpo. A mente e o vital são muito mais cheios do ego do que o corpo. Lembra-se o que nós lemos sobre a questão da individualização da mãe, quando justamente alguém diz, mas a mente não interfere na experiência espiritual? E ela diz, então, não necessariamente. Se ela for dominada, não. E depois começa então a falar e diz, naturalmente, seria muito simples não ter mente, e assim não ter problema. Então, só um instrumento com 3 cordas, é simples tocar isso. Agora, se é um instrumento com, não sei, ou depois a orquestra que ela diz, não? Com não sei quantas centenas de músicos, isso é difícil, isso é complicado, aí precisa de mais. Mas, se for conseguido deixar o ego cair, se ele se afastar, então o resultado é naturalmente infinitamente superior. Então, nesse sentido, não? Quer dizer, onde a própria estrutura da personalidade é mais complexa, mais rica, reúne mais elementos, realmente a mente tem que ser mais poderosa para controlar e dirigir e combinar tudo isto, e o perigo do ego é maior, porque tem muito mais coisas que a gente pode se vangloriar. E a diferença em relação aos outros é muito maior, muito mais óbvia. Então também orgulho é muito mais simples de ocorrer. E sentido de superioridade. Mas uma vez diz ela que se for vencido, então acho que podemos deixar isso aqui. Diz a mesma coisa, não tem acrescenta. Aqui é mais interessante. O homem egocêntrico sente e toma as coisas como elas o afetam. Isto me agrada ou isto me desagrada. Isto me dá felicidade ou dor. Isto bajula meu orgulho, minha vaidade, minha ambição, ou afere. Isto satisfaz meus desejos ou os corta, etc. O homem não egoístico não olha as coisas desta maneira. Ele olha para ver
isso é interessante, ele olha para ver o que as coisas são em si. E como elas seriam se ela, a pessoa, não estivesse aqui. Qual então seu significado próprio? Como elas se encaixam no esquema das coisas? É uma maneira. Ou então, outra maneira, ele se sente calmo, igual, refere tudo ao divino. Ou, uma outra maneira, ele é um homem da ação. Então ele olha como as coisas servirão o trabalho que tem que ser feito. Ou como servem à vida do mundo. Ou como servem à causa a que ele serve, o homem, etc, etc. Há muitos pontos de vista que não são egocêntricos. Então, o homem egocêntrico sente e toma as coisas como elas o afetam. Isto me dá prazer ou não me dá prazer. Isto me dá felicidade ou me dá dor. Isto bajula a meu orgulho, minha vaidade, minha ambição, ou afere. Isto satisfaz meus desejos ou corta os desejos, etc. O homem não egoístico não olha as coisas desta maneira. Ele olha para ver o que as coisas são em si e o que eles seriam se ele não estivesse aí. Qual o seu significado, como elas se enquadram, encaixam no esquema das coisas. Nós falamos sobre isso de manhã, não? Nas leituras da manhã. Como se deveria tentar compreender a natureza de cada coisa, o processo, e tratá-las de acordo com isto. E não tratá-las com seus interesses ou desinteresses. Que não seria justo e não seria um critério certo. Mas isso seria uma maneira, dá várias opções. Ou então, o homem não egoístico se sente calmo e igual, refere tudo ao divino. Ou, se ele é um homem da ação, ele olha como as coisas servirão o trabalho que tem que ser feito, ou como servirão a vida do mundo, ou a causa a que ele serve, etc. Pode haver muitos pontos de vista que não são egocêntricos. Okay. Aí que interessante. Na evolução universal da vida, na evolução da consciência mais baixa, aqui o ego e o egocentrismo era uma necessidade. Enquanto a consciência mais alta, acima da mente comum, não desce, o ego permanece uma necessidade, mesmo em relação à aspiração em direção ao divino, ou na aspiração em direção à perfeição, ainda que se torne um ego sádvico. É somente na consciência mais alta que o ego pode ser dissolvido, ou ascendendo para lá, ou através de sua descida na consciência mais baixa. Lê mais uma vez. Na evolução da consciência mais baixa, quer dizer, a consciência mais baixa evoluiu da subconsciência, ou da inconsciência. Que depois da consciência da pedra, a consciência da ameba, depois a consciência da planta, depois a consciência do inseto, do peixe, depois do animal, e depois disto, o animal ainda é uma subconsciência, então outro grau, que não é logo a mente intelectual, mas a consciência mais baixa. Então a evolução da consciência mais baixa aqui
o ego e o egocentrismo eram uma necessidade. Enquanto a consciência mais alta acima da mente comum não desce, o ego permanece uma necessidade, mesmo em relação à aspiração em direção ao divino ou em direção à perfeição, mesmo ele se tornando um ego sátvico. Sátvico, onde a mente rege, onde tudo é equilibrado, sereno, claro. É somente na consciência mais alta que o ego pode se dissolver, ou ascendendo até ela, ou através de sua descida para dentro da consciência embaixo. Eu acho que chega, não é? Traz aqui um último, um pouquinho maior, e depois para o começo, para a transformação tripla. A sua natureza, como a de quase todos, tem sido amplamente egocêntrica, e os primeiros estágios da sadhana são quase em todos egocêntricos. A ideia principal nela, na sadhana, sempre é a sua própria sadhana, o seu próprio esforço, o seu próprio desenvolvimento, a sua própria perfeição, etc, etc. É inevitável para a maioria, pois sem este esforço pessoal não haveria nenhuma vontade ou energia suficientes para efetuar as primeiras mudanças necessárias. Mas nenhuma destas coisas, desenvolvimento, perfeição, siddhi, pode realmente chegar a algum grau completo, uma finalidade não mista, a não ser que esta atitude egocêntrica se mude, se transforme numa atitude deus-cêntrica, até que ela se torne o desenvolvimento, a perfeição, o sítio da consciência divina, sua vontade e sua instrumentação neste corpo. É que somente quando essas coisas se tornam secundárias e quando Bhakti pelo divino, o amor pelo divino, a unicidade com o divino, em consciência, vontade, coração e corpo, se tornam o único objetivo. O resto é então somente o cumprimento da vontade divina pelo poder divino. Leia mais ou menos até aqui. É bom. Sua natureza, como a de quase todo mundo, tem sido amplamente egocêntrica. E os primeiros estágios da sadhana são, em quase todas as pessoas, egocêntricos. A ideia principal na sadhana é sempre a sua própria sadhana de cada um, seu próprio esforço, seu próprio desenvolvimento, sua própria perfeição, etc. É inevitável para a maioria, porque sem esse esforço pessoal não haveria uma vontade, uma energia suficientes para efetuar as primeiras mudanças necessárias. Mas nenhuma destas coisas, desenvolvimento, perfeição, siddhi, etc., podem realmente
chegar a algum grau completo ou a estágio final não misto, a não ser que esta atitude egocêntrica mude e se torne a atitude Deus-cêntrica. A não ser que ela se torne o desenvolvimento, a perfeição, o siddhi da consciência divina, de sua vontade e sua instrumentação neste corpo. E isto pode somente acontecer quando essas coisas se tornam secundárias e quando bhakti pelo divino, amor pelo divino, bhakti seria então devoção, êxtase, unicidade com o divino na consciência, na vontade, no coração e no corpo, se torna o único objetivo. O resto, então, é somente o cumprimento da vontade divina pelo poder divino. Ora, é interessante, outra vez, porque parece assim super exigente. Esta atitude, então, do deuscentrismo e do amor ao divino, nunca é difícil para o psíquico. É sua posição e seus sentimentos naturais. E sempre quando seu psíquico estava na frente, você o tinha na sua consciência central. Mas havia ou houve a mente, o vital e o físico exteriores, que trouxeram em sua mistura de desejo e ego, que introduziram sua mistura de desejo e ego, e não podia haver nenhuma libertação efetiva na vida e na ação enquanto estes estavam livres. A mente pensante e o vital mais alto, a parte que está perto do psíquico, podem aceitar sem muita dificuldade, mas a dificuldade surge em relação ao físico vital mais baixos e especialmente com as partes mais externas deles. Porque estas partes mais externas são totalmente criaturas de hábito, movimentos que recorrem a uma repetição obstinada dos mesmos movimentos sempre. Este hábito é tão cego e obstinado e persistente que parece ser quase invencível, especialmente quando ele é usado como uma junção como esta, através das forças da ignorância, como seu último refúgio ou ponto de ataque. Mas a aparente invencibilidade não é verdadeira. O mais egocêntrico pode mudar e muda pelo princípio psíquico quando este se torna estabelecido na natureza externa. E isto somente pode ser feito através da graça divina e do poder divino. Isto é verdadeiro. Isto é verdadeiro de toda mudança espiritual, mas com o consentimento pleno do ser. E como isto foi feito no ser interior, assim isso pode ser feito no exterior. Dê a adesão de sua plena vontade e fé, e qualquer que seja a dificuldade, isto será feito. Quer dizer que as coisas são mais complexas ainda, não? Porque ele fala agora do... primeiro, que o psíquico jamais encontra dificuldade em
efetuar a adoração, a veneração, a devoção ao divino, o amor ao divino. Que se ele pudesse chegar na frente, então tudo estaria resolvido. Mas, enquanto a mente e vital e físico externos que regem nosso ser, podemos dizer, introduzem ainda a sua mistura de desejo e ego, então não pode haver uma última, uma efetiva libertação na vida e na ação enquanto estes ainda estiverem livres. E agora é interessante, é complexo, não? A mente pensante, então não a mente pragmática, ou a mente vital, ou a mente física. A mente mais pensante e o vital mais alto podem aceitar sem muita dificuldade. A dificuldade justamente está em relação com o vital e físico mais baixos e especialmente com as partes mais externas deles. Então aí a gente outra vez não deve se enganar assim. Então vamos dizer, se a nossa mente pensante vê o ideal e o aceita assim totalmente e vê que a coisa está aí, a verdade está aí. E se nosso sentimento mais puro, mais nobre, afirma isto e se dispõe, nós não devemos pensar que nossa mente, nosso vital, como unidades inteiramente, tenham sido transformadas. Apenas uma parte. Então, essa coisa é bem complicada, bem assim, muitos pontos, não? Muitos, e muitas possibilidades de combinação. Por isso, então, os indivíduos, justamente, porque quanta coisa que a gente já viu assim, inesperadamente, e fica claro, em cada um de nós está combinado diferentemente. Que em um talvez já se abriu, no outro está fechado totalmente, e o que para um parece uma utopia totalmente chegar a isto, no outro está naturalmente aberto. Mas a questão toda é unificar e tentar pegar tudo com o tempo. E falo então nas partes mais externas do vital e físico mais baixo. Porque as partes mais externas são inteiramente criaturas de hábito, um movimento que sempre recorre, uma obstinada repetição do mesmo movimento sempre. Este hábito é tão cego, obstinado e persistente que parece quase invencível. Ele volta e exige, cobra. E especialmente quando as forças da ignorância se apossam dele e o pegam como último refúgio ou ponto de ataque. Então se instalam lá e atacam o ser a partir daí. Mas a sua aparente invencibilidade não é verdadeira. Então mesmo o mais egocêntrico pode mudar e muda quando o princípio psíquico se torna estabelecido na natureza exterior. Então também, quer dizer, não é simples. Eu me lembro de ter lido assim várias vezes nas cartas de Sri Aurobindo, que chama o Purusha em cada plano. Cada plano teria seu Purusha, quer dizer, no vital, eventualmente no vital mais alto, no médio e no baixo, em cada um deles, tem um Purusha próprio, ou na mente, ou o que for, no físico. Purusha seria a alma, o princípio da alma, o princípio espiritual. Nos termos daqui seria o psíquico consegue, vamos dizer, apoderar-se, ou comungar, ou influenciar e avivar e convencer, vamos dizer, a mente mais alta. Ela, então, não procura mais intelectualismos
vazios e frios e não sei o quê, mas procura um alimento espiritual e se volta para isso, decididamente. Então, aí temos uma parte, ela foi conquistada, ela foi rendida também. Ela é do psíquico, ela é do divino já. Tudo depende se nós conseguimos agora, a partir dela, atacar as outras partes. Ou alguém, vamos dizer, cuja emoção, ou cuja energia de ação mais primitivo, necessariamente não se reverte mais em seu próprio benefício, mas ele dedica isto ao divino. Quer dizer, a própria energia, o psico conseguiu converter esta parte da energia vital que dá a energia da ação. Mas com isso não é dito que sua emoção e seus instintos, vamos dizer, sexo, etc., são eliminados ou são convertidos. Mas a partir daí, ele pode fazer o trabalho. Ele já tem alguma coisa onde o psico rege. E a partir disso ele pode então começar a ampliar a influência e a abrir as outras partes. Então ele diz que cada um de nós tem com que outro ponto de partida, que não se poderia nunca generalizar isso, dizer que tem que começar na mente, ou tem que começar no vital, ou que isso é diferente em cada um. Mas o sentido é, no plano onde tiver então o Purusha, quer dizer, onde tiver a influência psíquica presente, seria o foco de irradiação desta energia, desta influência, sobre as outras partes ainda resistentes e relutantes. Então, nesse sentido, vamos dizer, quem, por exemplo, de nós, sentir assim nitidamente, vamos dizer, quem lida com arte, não? E sente que no momento que ele, não sei, dança, ou pinta, o que for, ou desenha, ou ele se transporta, não é mero mexer nas coisas, e realizar-se, autorrealizar-se, emocionar-se com a coisa, e banhar na coisa, ou uma coisa que então se mostra e ganha assim, a reputação, mas uma coisa que satisfaz assim, mais intimamente, mais finamente, e mais que tem um cheiro especial, um perfume especial, onde tem um toque espiritual psíquico. Então, se ele fortalece isto, não deixa ocorrer somente quando tiver com humor para isso, ou quando o tempo der, quando o filho permitir. Mas se ele faz isso uma disciplina regular, e cultiva isto, insiste nisso, aprofunda isto, impossível isso não se fortalecer. Impossível não, a partir daí, alguma coisa começar a se irradiar para as outras partes. Mas tem que ter uma consciência nisso. Uma consciência é uma vontade também. Uma consciência, principalmente. Tem que ver isso. E não se iludir. Não agora escolher algo que é bonito e fácil e de nosso gosto e dizer que isso é psíquico ou espiritual. Então não seria. Então ele diz, ultimamente, isso só pode ser feito através da graça divina, do poder divino. Isto é o que é verdadeiro de toda mudança espiritual. Mas, aí está toda coisa, com o pleno consentimento do ser. Quer dizer, a mudança espiritual ou psíquica, enquanto atuada de cima pelo divino, nunca se impõe. Nunca. A não ser que o ser esteja pronto totalmente e voluntariamente se oferece para isto. Isto não é feito. Então, aí é nosso trabalho. E a gente não chega a se oferecer totalmente e voluntariamente, a não ser que justamente esta influência psíquica tenha espalhado no ser todo. E o ser todo, então, dê seu consentimento a partir daí. Então, esse consentimento pleno não é fácil. E se diz agora ainda
realize a adesão de sua plena vontade e fé. E qualquer seja a dificuldade, a coisa será feita. Então, aí alguma coisa é dita outra vez. Então, se a pessoa tiver essa vontade plena, forte, total, e se eu tiver uma fé total, plena, então mesmo que haja dificuldades e obstáculos aparentemente invencíveis, a coisa será feita. A mãe fala disso, Shelby também, nas cartas, que tem sempre em tudo duas maneiras. Ou o método do esforço próprio, onde a própria pessoa então se limpa, se conhece, se educa, se forma, se constrói. E faz todo esse esforço próprio. É bem demorado isso. E a outra é a atitude do macaquinho. Os macaquinhos não são levados pelas mães, mas eles têm que se agarrar às mães. E as mães macacas têm os hábitos de macacos ou macacas. Então se lançam em árvores e galopam de repente para frente para trás, ou soltam no ar, ou rolam no chão, o que for. Se lançam de um galho para outro, se você não fica agarrado lá, você cai miseravelmente. Então, aí é fé plena, não? Então, agarre-se no divino. Se ele arrasta você sobre pedras e através de pântanos e infernos, fica agarrado nele. Aí você vai ser salvo. Se você larga porque acha que é um tratamento não certo, não justo, não digno, então sabe que seu ego já despertou e se agarra já soltou. Então, parece uma coisa contra a outra. Não é tão fácil, não. Bom, então, do começo deste volume, chama a tripla transformação, psíquico ou psíquica, espiritual, supramental. As realizações fundamentais deste yoga são, primeiro, a mudança psíquica, de modo que uma completa devoção possa ser o motivo principal do coração e o regente do pensamento, da vida da ação, em constante união com a Mãe e em sua presença. As realizações fundamentais desse yoga são, primeiro, a mudança psíquica, de modo que uma completa devoção possa ser o motivo principal do coração e o regente de pensamento, vida e ação, em constante união com a Mãe e em sua presença. Segundo, a descida da paz, do poder, da luz, etc., da consciência mais alta, através da cabeça e do coração, para dentro do ser inteiro, ocupando as próprias células do corpo. A descida da paz, do poder, da luz, etc.,
da consciência mais alta, através da cabeça e do coração, para dentro do ser inteiro, ocupando as próprias células do corpo. Terceiro, a percepção do uno e divino infinitamente em todo lugar, da Mãe em todo lugar, e viver nesta consciência infinita. Terceira, a percepção do uno e divino infinitamente em todo lugar, da Mãe em todo lugar, e viver nesta consciência infinita. Então, primeiro foi a mudança psíquica, preparando o ser, depois a descida dos poderes da paz, da luz, da consciência mais alta, até penetrar o físico. E terceiro, depois, ver todas as existências no si, a percepção do uno e divino, infinitamente em todo lugar, etc. Quando falamos, outra carta, da fagulha divina, estamos pensando da alma como uma porção do divino que desceu de cima para dentro da manifestação muito mais do que algo que se separou do cosmos. Quando falamos da fagulha divina, estamos pensando da alma como uma porção de divino que desceu de cima para dentro da manifestação. Muito mais isto do que algo que se separou do cosmos. É a natureza que se formou para fora das forças cósmicas, a mente para fora da mente cósmica, a vida para fora da vida cósmica, o corpo para fora da matéria cósmica. Então, aqui foi importante que a alma seria uma porção do divino que vem do divino, e não algo que, como que, uma secreção expulsa, isolada da natureza cósmica, que é algo que se forma dentro do próprio cosmos. Não, diz ele, a nossa natureza se forma de dentro do cosmos, de dentro das forças cósmicas, energias cósmicas. A mente se forma de dentro da mente cósmica, a vida de dentro da vida cósmica, e o corpo de dentro da matéria cósmica. Muito bom, nunca ficou assim tão simples, não é? Então, aqui. Nosso corpo é feito da matéria do cosmos. Eu já, em várias palestras, eu apontei isto e falei sobre isto. E também já lemos o texto de Sri Aurobindo, e já também ressaltei isso muitas vezes, como a nossa mente, em sua extensão interior, é ligada à mente cósmica, à energia cósmica da mente. E o plano, nosso vital interior, a vida, a energia de vida cósmica, o plano cósmico de vida. Nós acho que nunca falamos assim tão diretamente. O corpo é formado de dentro da matéria cósmica. Para a alma, há 3 realizações aqui. Primeiro, a realização do ser psíquico e da consciência psíquica como o elemento divino na evolução. Primeiro, a realização do ser e da consciência psíquicos como o elemento divino na evolução. Enquanto a alma ainda estiver, o ser psíquico, enganado e procura fins vitais, mentais, rajásicos que for, egoísticos, ela ainda não se
vê, se compreende, se avalia como elemento divino na evolução. Então, isso seria a primeira realização dela. Ela tem que reconhecer a si mesma, a sua própria natureza, e tomar partido. Não, mas camuflar isso e dizer, não é caso de Sri não é alma, é uma outra coisa, é uma coisa assim, sim. Mas tem que abrir o jogo. Segundo, a segunda realização da alma. A realização do si cósmico que é uno em todos. Quer dizer, ela própria, como eu citei os Upanishads, que é um trecho de Sri Aurobindo na Vida Divina, as 3 frases, não? Ele vê todas as existências no si. Ele vê o si em todas as existências. E ele, em cujo si, ele em quem o si se tornou todas as existências. Então seria esta a segunda realização. A realização do si cósmico que é um em todos. E a terceira realização, a realização do Divino Supremo, do qual ambos, o indivíduo e o cosmos, vieram, e a realização também do ser individual, Jivatma. Atma, a alma, Jiv seria indivíduo, a alma individual, como porção eterna do divino. Então são diferenças sutis, afinal. Mas a primeira realização é a realização do ser e consciência psíquicos como sendo elemento divino na evolução. Quer dizer, o ser psíquico teria que se compreender colocado aqui na evolução, na natureza, mas não para compartilhar no mesmo nível com tudo. Mas compreender-se como o elemento divino em meio a isto. Mas em meio a isto. Não como contraste ou oposição, mas com sua função específica. Mas uma natureza diferente. Natureza divina. Mas em meio à evolução. O segundo, então, é uma realização muito mais poderosa. A segunda, então, eu vejo a evolução, não mais me sei diferente, vindo do divino, isso é a natureza, mas agora percebe que em cada coisa, em cada ser, tem este mesmo si, que está em mim. E que em todos ele é igual, é um só. Então seria como que realizar o divino no plano universal, no plano cósmico. E o terceiro agora, diferente ainda, a realização do próprio Divino Supremo. Então não seria mais do elemento divino na evolução, mas do próprio ser, ou do próprio Divino Supremo, de que ambos, tanto o indivíduo quanto o cosmos, vieram, é a realização do ser individual, da alma individual, como uma eterna porção do divino. Mais uns 2 ou 3. O físico, naturalmente, é a base. A sobremente está entre os 2 hemisférios.
O hemisfério mais baixo deve conter toda a mente, incluindo seus planos mais altos, o vital, o físico. O hemisfério superior contém o Satchitananda. Ele traduz isso aqui, ele nem escreve Satchitananda. Contém o divino, existência, consciência, deleite. Quer dizer, o divino sendo ao mesmo tempo existência, ser, consciência e alegria, deleite, com a supramente como seu meio de autoformulação. Autoformulação em termos de manifestação. Mais uma vez, o hemisfério mais baixo deve conter toda a mente, incluindo seus planos mais altos, o vital, o físico. O hemisfério mais alto contém o divino, existência, consciência, deleite, com a supramente com seu meio de autoformulação, automanifestação. A sobremente está na cabeça do hemisfério mais baixo. É o intermediário, o plano transicional entre o transitório, entre os dois. O ser psíquico está atrás do coração, suportando a mente, a vida e o corpo. Na transformação psíquica há 3 elementos principais. Primeiro, a abertura da oculta mente interior, do oculto vital interior, do oculto físico interior, de modo que nós podemos tornar conscientes de tudo que está atrás da mente, da vida e do corpo de superfície. Segundo, a abertura do ser psíquico ou da alma, através da qual, da abertura, ela, a alma, o ser psíquico, chega para frente e governa a mente, a vida e o corpo, voltando todos eles para o divino. Terceira transformação, o terceiro elemento da transformação, a abertura de todo o ser inferior à verdade espiritual. Este último pode ser chamado a parte psicoespiritual da mudança. Então, mais uma vez, o ser psíquico está atrás do coração, suportando a mente, a vida e o corpo. Como se no momento que o psíquico se une à matéria, a vida acorda. Por isso, Chardin diz que no ser unicelular tem um elemento psíquico. E Novalis também diz algo como que no momento em que alma e matéria se tangem, se tocam, nasce a vida. Alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, sem haver em nós o elemento psíquico, nós, em nossa forma de composição de uma mente, vida e corpo, não existiríamos. Ora, o psíquico deve sofrer uma transformação. E nessa transformação existem 3 elementos principais. 3 fases, 3 estágios. Primeiro, a abertura da mente interior oculta, do oculto vital interior, do físico interior, todos eles ocultos, de modo que nós podemos nos tornar conscientes de tudo o que está atrás da mente, da vida e do corpo de superfície. Abertura, solamente quer dizer, isso chega a ser predominante, não mais escondido, mas aberto, perceptível, natural, familiar. O segundo estágio, o segundo elemento,
abertura do próprio ser psíquico da alma, através da qual ele, o ser psíquico, chega para frente e governa a mente, a vida e o corpo, voltando todos eles para o divino. Então parece mesmo gradativo, não? Se a gente se lembra na palestra sobre a terra, os exemplos das frutas ou da própria composição da terra, a crosta, o ser externo, depois dentro a polpa, a carne da fruta, e dentro o caroço, o núcleo. Então o núcleo é a alma, o ser psíquico. A polpa é o ser interior. A crosta é a nossa personalidade de superfície. Então, o primeiro estágio, vivemos na crosta, penetrarmos no ser interior, nos planos interiores, na polpa. Só atravessando isto e conquistando isto que podemos chegar ao caroço. Não sem fazer esse trabalho. Então, o primeiro estágio, abertura, ativação do ser interior, mente interior, vital interior, físico interior. Segundo estágio, muito lógico, chegar até o centro, o caroço, o psíquico, a alma. E ele deve chegar então através do ser interior já aberto e preparado até a superfície, na crosta, e reger a crosta. Bem lógico, bem certo. E o terceiro, abertura de todo o ser inferior, que é tudo isto, à verdade espiritual. Quer dizer, aí então a descida aparece. Este último pode ser chamado a parte psico-espiritual da mudança. É bem possível para a transformação psíquica que ela leve o indivíduo para dentro, ou que leve além do indivíduo para dentro do cósmico. E mesmo a abertura oculta, a primeira, não? Abrir a oculta mente interior, o oculto vital interior, etc. E mesmo a oculta abertura estabelece uma conexão com a mente cósmica, o vital cósmico, o físico cósmico. Como nós já falamos. O psíquico realiza contato com a todo-existência, a unicidade do si, o amor universal e outras realizações que levam à consciência cósmica. Mas tudo isto é um resultado da abertura ao espiritual acima, em cima. E vem através de uma infiltração ou reflexão da luz espiritual e da verdade espiritual em mente, vida e corpo. A transformação espiritual, propriamente dita, começa ou se torna possível somente quando nós nos elevamos acima da mente e vivemos lá, governando tudo de cima. Só até o fim desta carta aí. Mesmo na transformação psíquica, nós podemos nos elevar para cima através de uma espécie de ir acima do ser mental, vital e físico. É um retorno, mas não se vive ainda acima da consciência cume, onde a sobremente tem seu assento sobre os outros planos que estão acima da mente humana. A transformação supramental pode somente vir quando a pálpebra entre os hemisférios mais baixo e mais alto, ou as duas metades da existência, for removida a pálpebra. E quando então a supramente, em vez da sobremente, se torna o poder governante da existência. Mas disto nada podemos dizer agora.
forte e superficial. Não? Porque são respostas a situações vivenciadas pelos indivíduos. E o indivíduo talvez recebeu só uma carta na vida, ou duas ou três, em pontos cruciais, certamente, onde não mais se aguentou e tentou esclarecimento. E o que veio então como resposta correspondeu a uma situação real da pessoa. Então, onde cada palavra então é realmente reveladora e significativa. Quer dizer, nós como aqui fazemos normalmente um consumo mental, não? Visto que até certo ponto funciona e depois como que a própria mente se recusa, não? Assim. Porque é muito forte, muito real, muito exigente. Algum comentário, alguma pergunta? O que é assim, óbvio e cada vez mais isso não é um conhecimento, vamos dizer, adquirido, não? Porque ele não teve mestre, e não se conhece nenhum outro livro, nenhum outro autor, nenhuma tradição mesmo, que fale nestes termos e com esta complexidade da vida interior e da vida da consciência. Então, aparecem elementos que são na tradição mesmo hindu e indiana, e certas noções, mas a maneira como ele apresenta isso, como isto se coloca dentro de um contexto diferente, isso já não é mais a mesma coisa também. Mas mais ainda o muito, não? O imenso que brota, que está aí, sem ninguém ter nunca falado isso nesses termos. Quer dizer, realmente, só pode ser mesmo um conhecimento que estava nela, quer dizer, na alma dela, no interior dela, que por toda a sua vivência e por sua vocação e por sua determinação, tinha que se formular em linguagem compreensível. Não tem antecessor nesse sentido, não tem. E que justamente para nós é a dificuldade nesses livros, literatura sobre yoga, que vem da Ásia, do Oriente, ou é algo muito codificado, muito antigo, muito difícil de ser penetrado,
ou é uma linguagem que para nós é insuficiente, não é uma linguagem intelectualmente perfeita e real e bem colocada, e os termos são diferentes e tudo se encosta na tradição e fica assim uma coisa que no fundo a gente não aceita bem, na verdade. Mas uma importação mesmo. Enquanto aqui, uma linguagem universal, direto, não? Só do mais alto nível. E também a diferença a mãe, porque nós lemos isso também nos encontros, numa dada leitura. Ela diz, eu nunca ouvi até... isso é em texto de orçamentação. Acho que nós não lemos isso. Ela diz, até a idade de 23 anos ou assim, nunca ouvi falar de vital, de físico, de psíquico. Mas eu vivi tudo isto, e procurei tudo isto, e trabalhei tudo isto. Quando então eu encontrei em Ensinamento de Sri Aurobindo, estava tudo claro, imediatamente. Então eu quero dizer só, o começo não é necessariamente a leitura disto, para a gente poder caminhar e se esclarecer. A questão é onde estamos, quem somos interiormente. Não seria possível com que viver tudo isto sem nem ter ideia do que significaria em termos perfeitos, perfeitamente adequados. E pode ser o caminho também, como ele próprio indica, pela apreciação, pela compreensão mental, a mente começando a perceber coisas e a partir daí se questionando sobre si, sobre a vida, sobre a caminhada que se faz, até que ponto corresponde isto, e o que é afinal vital, e o que é afinal isto, aquilo. E aí começa então um processo também. Cada um tem que ver. Sempre me vem o exemplo de São Francisco. Eu sei, no fim, pouco dele. Eu tenho que ler o livro que temos lá em casa. Mas só algumas coisas. A sua comunhão com a natureza foi clara, quer dizer, a procura do si cósmico, por assim dizer. E depois esta consciência de que havia nele limites. E que ele tinha que vencer os limites, que não podia recuar diante de nada, nem diante de certo tipo de pessoas, ou certo tipo de presenças, o que for. E então, o dia que, como em nós, não? Como se tivesse cascas mesmo, fortes limites, muros, não? Que tem que ser derrubados mesmo. Mas chega lá, então, aí se produz aquele pânico, porque parece que não tem energia, não tem sensibilidade, não tem refúgio, não tem onde se possa ficar, está na parede. E parece que não tem recurso. E então, o dia em que ele encontra na estrada um leproso, e
está no carro, no cavalo, e desce, e ele morre, não ele morre inteiramente, ele não... Para ele é assim, é horror mesmo. Ele deve ter tido uma sensibilidade física muito grande, muito fina, possivelmente. Ele então se rebaixa e o beija. E, não sei, assim, conscientemente se colocando aqui para vencer este último esse obstáculo nele. Não fugir de nada. Então isso tudo está dentro disso tudo aqui, não? Assim, perfeitamente. Eu nunca tenho sabido o nome de yoga ou de psíquico que for. No fim não precisa. Que para nós agora já é quase uma obrigação, já que isto foi dito, e que nós temos uma mente, estamos no século XX, acho que não podemos mais fingir de que estamos no século XV ou XVI e acho que não dá mais. Se a coisa deve ser completa. Mas o fenômeno é o mesmo, a não ser que nós vivamos isto e talvez espontaneamente, sem um momento pensar, bom, agora eu vou fazer uma educação psíquica comigo e vou. Mas e quando se lê isso aqui, agora, que li no final, que foi quase já inaguentável mesmo, em sua altíssima exigência e visão. Aí se vê realmente como é verdadeiro quando se diz o nosso progresso é infinito, que não só o progresso como tal, mas a nossa necessidade de progredirmos. Nós não podemos parar em ponto algum. Impossível, impossível. A palavra é morte. Morte para o que pode vir, que deve vir. E então a palavra de Sri Aurobindo quando diz a verdade está sempre procurando. Por isso também o erro de suas crianças é justificado. Para nós que a gente tenha a coragem de errar, de se enganar, mas se lance, a gente não avança, não. Então é melhor errar e fracassar, mas colocar-se na energia do progresso. E fica seguro no pouco que se tem,